Algo muito esperado e especulado pelos fãs de Berserk finalmente aconteceu, mas, ao mesmo tempo, algo muito temido também. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a um vídeo comentando o capítulo novo de Berserk. Pra você que não tá sabendo, saiu o capítulo novo 374 e com um final bem impactante de algo que o fandom já especula há muito tempo. Tivemos uma pausa de meses, um encerramento de arco e agora estamos dando continuidade a todo um novo arco em Berserk que, pelo nome mais ou menos traduzido que eu vi até agora, vai tratar de uma jornada para o leste, o que tem tudo a ver com o que a gente tá vendo. A gente continua ali no navio onde estava o Guts acabado, destruído psicologicamente e fisicamente. Shirk num ritual que tinha recém começado, para ela dessa vez entrar em contato com o local em que a Casca estava, tentar encontrá-la e ver uma forma de recuperá-la, lembrando que ela acabou de ser sequestrada. E eles tinham acabado de fugir de uma calamidade na Ilha dos Elfos que foi completamente destruída. No final do capítulo 373, a gente viu uma invasão Kushan começando ali no navio e já tinha a especulação de que tinha um serzinho bem conhecido do fandom chegando junto com essa galera. Mas o capítulo não abre, desde o início, te mostrando a que eles vieram. Uma gata agora no cenário. Vários barquinhos estavam atracando no navio deles, jogando várias correntes, fazendo toda uma mobilização ao redor para que eles não conseguissem fugir. O pessoal do navio que estava responsável pela vigia, para poder, inclusive, identificar invasores ou quem pudesse os atacar, eles estavam bebendo, incluindo lá o Azan, enquanto decidiam quem ficaria com o próximo turno. Por isso, eles não perceberam isso, somado à tempestade, somado ao cansaço e tudo o que aconteceu, eles não perceberam os Kushan se aproximando. Com o ritual da Shirk ali começando, Farnese, Roderick, uma galera estava ao redor daquilo, focando no ritual, inclusive, o que a Shirk disse que era fundamental para que ele desse certo. O próprio Serpico não estava andando com a sua espada, que ficou dentro da cabine. Então, quando os Kushan vão entrando e prendendo as pessoas, prendendo a galera mágica que tá sem magia, inclusive eles reforçam isso nesse capítulo. E por que isso aconteceu? É por causa, de fato, da destruição da Ilha dos Elfos. A gente sabe, em linhas gerais, sobre a magia dentro do universo de Berserk, que ela não vem espontaneamente do nada, ela tá, sobretudo, ligada à camada astral desse mundo, que é subdividido em várias camadas. Algumas ligações existem para reforçar ou canalizar esse tipo de energia que vem do mundo astral. Por exemplo, as próprias árvores gigantescas, como tinha uma árvore mágica lá na Ilha dos Elfos, é um ponto de canalização dessa energia, dessa magia. Sem a ilha, agora sem seus instrumentos presos, eles não tinham como rivalizar de alguma forma com os invasores. E pelo que disseram, inclusive, não tinham sequer o intuito ou o impulso de usar a magia para batalhar. O Serpico consegue fugir, ele estava ali mais ou menos no convés, mas o Isidore surge na bordinha do navio com um Puck, chama ele para baixo, eles conseguem se esquivar dos invasores e até esse ponto você não sabe muito bem o que eles querem. É claro que pelo menos eu imaginava desde o início, mas de novo, o capítulo foi construindo para mostrar que os Kushan estão invadindo e por mais que no final a gente veja que o objetivo não era tão hostil assim, um grupo que sempre teve por prática serem hostis, assassinos, cruéis, como o Roderick lembra nesse capítulo, não entraria num navio dando mãozinha, abraços e oi, tudo bem, colega. Até porque vai que eles não têm certeza se aquele navio era o que eles estavam perseguindo desde o início. Alguns outros detalhes importantes para a gente pegar nessa invasão é que, de novo, existiam vários barcos chegando, era não ataque, mas uma invasão em massa, algo que foi certamente planejado por algum tempo, que eles tinham um pessoal, equipamento e força para conseguir lidar com qualquer eventualidade. Eles entraram no navio, prenderam todo mundo, inclusive o pessoal do ritual. Eles pararam o ritual porque não tinha mais ali a posição com o círculo de magia e todo mundo canalizando energia e pensamento para aquilo que estava acontecendo. A Shirk continuava inconsciente, então seja lá onde ela estiver, o que não tivemos informação neste capítulo, se ela se aproximou mais de Falconia, do local de onde a Casca estava, isso ficou para um mistério posterior. Independente do que está acontecendo com essa menina, com a sua projeção astral, ela continua ali, presa.
Talvez literalmente presa sem conseguir voltar, isso a gente não sabe, enquanto a Farnese cuida do seu corpo. Para manter mais o mistério antes da gente chegar no ápice de qual era ou parcialmente qual era o objetivo desse grupo Kushan, eles não nos mostraram nenhum rosto ou contorno conhecido até a reta final. Então a gente vê eles fazendo essa aproximação, esse enfrentamento, prendendo todos, e só há um micro estranhamento quando Roderick começa a concluir pela aparência, pela fala, pelo modo de agir que são soldados do Império Kushan, mas que estranhamente eles não estão trucidando todas as pessoas, cortando em pedacinhos, fazendo que, por exemplo, mesmo um grupo como Bakiraka, que eram mercenários inclusive, fariam numa situação de invasão normal. Eles têm algum objetivo, uma busca, e esse objetivo fica claro quando eles chegam no fim e encontram o Guts. O Guts que continua caído, sozinho num quarto, e mesmo o Azan diz, nossa, eles não podem abrir ali, senão o espadachim negro vai acordar, assim, num tom de medo, não de, opa, ele vai acordar e vai matar todo mundo. Não, ele vai acordar e vai picotar todas as pessoas aqui e possivelmente até os seus aliados. Todo mundo ali sabe, até por causa da inserção da Shirk ali na mente do Guts alguns capítulos atrás, que o Guts está sofrendo, que ele está ali no limbo entre ser ele mesmo e sucumbir ao seu lado mais sombrio. No capítulo 371, a gente tem que lembrar que correntes, que são elementos que também aparecem nesse capítulo, eles são muito evidenciados exatamente dentro da mente do Guts. O Guts homem, que tá ali sofrido, imóvel, incapaz, se sentindo sobretudo incapaz depois de ter perdido a casca de novo, e principalmente para quem ele perdeu, ele tá afundando dentro de si, cada vez mais distante, inalcançável naquele ponto, até para Shirk, sendo ali coberto por todas as suas memórias e traumas e tudo que ele passou e formou quem é esta pessoa que hoje, fisicamente, também está acabado, usando uma Berserker Armor por anos, que consumiu sua carne, seu sangue, seus ossos, em troca de uma força sobrenatural, mas cada vez mais consumindo a sua humanidade, alimentando, por outro lado, a sua besta interior. E no capítulo 371, ele já começa a se entregar, ainda que involuntariamente, porque sua consciência humana já está completamente enfraquecida e derrotada. As correntes que seguravam aquela besta, o lado passional, o lado agressivo e muito forte, começam a quebrar. Há 3 capítulos atrás. Um capítulo atrás, a gente vê ele conversando com a sua besta. A besta dizendo, olha só, você tá caído, você tá acabado, você precisa de força, você quer força. O que acontece quando esses Kushan entram ali na sala em que o Guts está, no quarto em que o Guts está? Primeiro, a gente tem um paralelo dele caído, ao lado de um rato que também se contorce. Mas quando um dos Kushan vai se aproximando, a gente vê que primeiro ele abre o olho, ele ergue a sua mão e olha o detalhe, a mão tá tremendo. Nesse momento, a mão tá tremendo. Então ele fecha o olho. E quando ele fecha o olho, pra mim, teve uma virada. Algo aconteceu e na minha interpretação desse final do capítulo que eu vou explicar pra vocês, depois que ele fecha o olho, o grupo de Kushan que entrou ali pega correntes pra jogar contra ele, pra imobilizá-lo, talvez sabendo o quanto aquele cara é muito perigoso. E tem 3 quadros chaves. O momento em que um Kushan segura uma corrente, outra corrente sendo partida, que na primeira vez que eu li, eu não tinha notado. Aí eu conversei com o André aqui em casa, que também, quem me acompanha há tempo sabe, sempre lemos juntos, só não comentamos mais juntos aqui no canal, que quando a corrente parte, o fundo não é do mesmo lugar. O fundo é igual ao fundo de quando temos painéis da besta do Guts. Portanto, esse painel não seria, por exemplo, o Guts ainda sendo acorrentado e quebrando as correntes com toda a força. Não. Até porque no nível físico que ele estava, ele não conseguiria fazer isso. Se não estivermos errados, essas podem ser as correntes da besta, da fera interior do Guts sendo quebradas. O terceiro quadro, aí sim, que mostra de novo correntes ali com o fundo, de fato, do barco, já aparecem com outra onomatopeia, as correntes esticadas. Correntes essas que mais à frente, pro final do capítulo, a gente vê os mesmos Kushan que entraram dentro daquele quarto segurando e, de novo, a onomatopeia de força. Como se existisse uma força ali que está sendo segurada por aquela corrente e fazendo pressão. No final do capítulo, a gente ainda vê um close nos pés do Guts, parte da sua armadura, e ele andando. E diferente, por exemplo, da onomatopeia que mostrava que as suas mãos estavam tremendo quando ele abre os olhos pela primeira vez e vê aqueles potenciais inimigos, o pé não treme. Pelo menos não há nenhuma descrição gráfica ou onomatopeia indicando isso. Muito pelo contrário, tem de novo a onomatopeia que mostrou a força, a tração nas correntes. Ou seja, talvez esses pés estejam fazendo força
e pressão contra aqueles que o estão segurando. Se aquela corrente realmente foi da sua besta interior sendo arrebentada, esta pode ser uma versão extremamente sombria, forte e mortal para todo mundo que tá naquele navio, como o Azan pensou, uma versão do Guts que a gente nunca viu antes. E com a Shirk perdida, sei lá em que ponto do astral, quem vai conseguir retirar ele desse torpor? Tem uma possibilidade, que é o ser a pessoinha que aparece no final deste capítulo, que é Rickert, a figura que a gente já imaginava, o fandom já especulava há anos que estivesse junto com os Kushan ainda, e ele tá exatamente no meio dos caras que estão segurando as correntes do Guts. Não que o Rickert tenha muito mais poder sobre o psicológico do Guts do que os outros, mas ele é uma cartada surpresa. Ele é alguém que talvez tenha uma informação que possa tirar o Guts desse surto que ele possivelmente entrou. Nesse final, somado a um outro quadro que a gente vê um barco se aproximando ali do barco em que estão o Guts e a galera toda, que tem uma figura, contorno que nos lembra, por exemplo, o Silat, que é exatamente quem estava, o Kushan do clã Bakiraka, que estava junto com o Rickert, somando as pontas, a gente supõe, especula que o Rickert, após o encontro dele e tapão que ele deu em Falcone no Griffith, ele encontrou com esses Kushan, e ele trabalhou junto com informações para derrotar o Falcão. E quem seria uma grande e poderosa arma contra esse inimigo comum, senão o Guts? Isso explicaria porque eles invadiram o navio, é claro, com bastante truculência, mas não violência de fato. Porque eles estão segurando o Guts, o amarrando em correntes? Talvez pela situação em que eles o encontraram. Quando eles abrem a porta, você vê até uma gotinha descendo do rosto de um dos Kushan. Talvez porque no momento em que ele fez menção de levantar ou atacar, todos ali sabiam o perigo, o risco que ele oferecia, e isso foi uma contramedida, ou talvez exista uma elipse, algo que não foi mostrado num microsegundo de tempo que foi suprimido nesses quadros que a gente viu no capítulo, algum impulso ou algo que ele fez que ofereceu perigo e levou esses Kushan a tomarem uma atitude de restringi-lo enquanto ele não soubesse, não descobrisse que eles não eram exatamente inimigos. Ou talvez também eles estivessem ali numa posição de, olha, esse cara pode ser um aliado, mas a gente vai ter que confirmar se ele está disposto a estar do nosso lado, se ele não vai se virar contra o nosso grupo e se tudo isso aqui vai dar certo. Então pode ser uma imobilização para eles verem se isso vai rolar. E sobre o arco fazer referência a uma jornada para o leste, faz todo sentido que, de alguma maneira, com carnificina ou não, o Guts e os que sobrarem rumem para o leste, porque no leste desse mapa do mundo de Berserk ficam as terras Kushan. Sabe quem falou há 2 capítulos sobre o leste também? O próprio Griffith. Ou seja, provavelmente não será um caminho tão pacífico assim. E como diz no final do capítulo, com o Guts preso, acorrentado, por enquanto pelo menos, o destino dessa party, deste grupo, acabou de ter um grandíssimo plot twist. Minha expectativa é que no próximo capítulo a gente continue com esse grupo, mas não acharia ruim também se a gente voltasse, por exemplo, para Shirk, ali com foco na casca, porque tem muita coisa interessante do outro lado também. Gostei bastante das ilustrações desse capítulo, é claro que não vou entrar aqui em questão se as falas seriam exatamente assim. Isso a gente não tem como saber, eu continuo sendo grata da história de Berserk permanecer sendo escrita e ainda existir uma essência do material original, um amor na produção dessa obra da mesma equipe que trabalhava com Miura e uma promessa de finalização novamente, no mínimo num geral, como o próprio autor planejou. A tendência, na minha opinião, é que muitas teorias do fandom comecem a se concretizar ao longo do tempo e bora esperar então para comentar tudo o que está acontecendo aqui neste canal. Não temos data confirmada no final do capítulo para o lançamento do próximo, mas sempre que tivermos notícia eu lanço aqui em shorts ou nas redes sociais, então já me segue em @xgabixavier. Mas enquanto isso, me conte o que você achou deste capítulo e as suas teorias para o futuro de Berserk. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!